Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje nós vamos começar a falar sobre o uso de mascaramento em audiologia, ou especificamente em audiometria. Em outras aulas, a gente citou em algum momento o uso de mascaramento de uma forma muito aleatória. E a partir de agora a gente vai estudar um pouco aprofundado o uso do mascaramento para que nós saibamos aplicar essa técnica importantíssima na avaliação de perdas auditivas assimétricas ou unilaterais. O que é o mascaramento em audiologia? Quando a gente fala em mascaramento, nós estamos falando em uma técnica que vai utilizar um ruído mascarante, um som mascarante para piorar limiares auditivos em uma orelha que não tem problemas auditivos ou que tem um problema auditivo menor do que a orelha contralateral. Como assim, professora? O mascaramento, ele só é realizado e só é necessário fazer quando em uma das audições do paciente existe uma diferença de limiar em relação à outra orelha. Por exemplo, um paciente, ele tem na orelha esquerda limiares auditivos dentro do padrão de normalidade e na orelha direita ele possui uma perda auditiva, vamos dizer assim, moderada ou severa, de moderada para cima. Quando a gente vai avaliar esse ouvido, para que eu tenha certeza dos limiares em cada orelha, eu preciso utilizar uma técnica chamada mascaramento para avaliar a orelha com maior perda auditiva. Por quê? Porque na avaliação audiológica pode acontecer um fenômeno chamado audição cruzada. O que é audição cruzada? É quando a orelha que não está sendo avaliada no momento da audiometria tonal, ela pode responder para o som que está sendo emitido na orelha que está recebendo a avaliação naquele momento. Por exemplo, nós temos a orelha direita e a orelha esquerda, certo? Então, eu estou avaliando aqui, o paciente, como eu falei anteriormente, na orelha esquerda, ele tem uma perda auditiva e na orelha direita, ele tem, até um exemplo diferente, ele tem a audição normal. Então, na orelha esquerda, eu preciso emitir um som intenso, maior, com maior intensidade, para que eu possa saber de fato o quanto de perda auditiva essa orelha possui. Só que esse som, ele pode ser percebido pela outra orelha que tem limiares auditivos melhores, devido à audição cruzada, porque o som intenso que está sendo emitido na orelha esquerda, ele pode cruzar e vai cruzar de um lado para o outro, e a orelha que tem uma percepção melhor desses sons pode responder para esse som. Por quê? Porque ela tem melhores limiares auditivos. E isso acontece porque o crânio, ele tem a capacidade, de vibração frente a uma estimulação sonora. porque nós ouvimos por via aérea e via óssea. Se tem um som intenso em um lado,
esse som ele atravessa de um lado para o outro, perde energia, sem dúvida alguma, nessa transição, mas ele vai de um lado para o outro e acaba sendo percebido pela outra orelha. Por quê? Porque o som, ele é uma onda sonora. Ele possui o quê? Uma sonoridade que vai se espalhar no ambiente, no ar, e isso vai chegar na outra orelha. Então, esse evento, né, de audição cruzada vai proporcionar ali naquele audiograma um outro evento chamado de curva sombra. Significa dizer que a gente vai estar anotando um limiar que não é o limiar adequado para aquele ouvido. Por quê? Porque a audição cruzada ocorreu e a orelha boa, vamos dizer assim, respondeu no lugar da orelha com perda auditiva. Então, nessas situações, faz-se necessário a utilização do mascaramento. O que é especificamente o mascaramento? É o fenômeno no qual o som deixa de ser percebido quando outro som é apresentado simultaneamente na orelha contralateral e em intensidade superior. Clinicamente, nós vamos utilizar um som que a gente vai chamar de ruído, tá? Esse ruído mascarante, ele tem o objetivo de elevar o limiar da orelha que não está sendo testada, para que essa orelha que não está sendo testada não interfira ou não influencie nos resultados auditivos da orelha que está sob teste, tá? Vamos aqui ver se a gente dá um exemplo inicial para que a gente possa tentar esclarecer de uma forma melhor. Vou pegar aqui ó, esse exemplo aqui. Observem essa audiometria, tá? Na orelha direita existe uma perda auditiva, vamos dizer assim, de grau leve, né? E na orelha esquerda nós temos também uma alteração auditiva, mas de grau severo até profundo. Então a gente observa que essa orelha possui uma assimetria entre os limiares auditivos, da orelha direita para a orelha esquerda. Então, quando eu vou avaliar a orelha esquerda, para que eu consiga obter, de fato, os limiares reais desta orelha, eu vou colocar sons intensos, não é verdade? Olha só, o 250, ele percebeu o som em 90 decibéis. Qual é o limiar da frequência de 250 aqui na orelha direita? É 40 decibéis. Olha só a diferença de 90 para 40. Existe uma diferença grande, né? De 50 decibéis. Então, esse som, ele vai cruzar da orelha esquerda para a orelha direita. E a orelha direita, nessa frequência, como ela ouve melhor, ela pode responder, fazendo com que haja uma curva sombra, ou seja, um limiar errôneo, errado, em relação à orelha esquerda. Então, nessas situações em que existem essas diferenças entre as orelhas, faz-se necessário colocar
um ruído mascarante na orelha que não está sendo testada, tá? Para que você possa obter de fato os limiares corretos da orelha que está sob teste. Então, o objetivo do mascaramento é tirar essa orelha aqui, ó, melhor da situação, para que a gente possa avaliar corretamente a orelha auditiva com maior perda, ok? Vamos voltar lá para o nosso quadro de mascaramento. Então, o mascaramento, ele é isso, ele é um fenômeno que vai fazer com que aumente o limiar auditivo da orelha boa, ou seja, você vai dar uma perda auditiva provisoriamente àquela orelha que ouve melhor, para que ela não responda pela orelha que está tendo perda auditiva maior do que essa, ok? E quando é que a gente pode mascarar? Quando é que a gente vai precisar mascarar uma orelha para que ela não influencie na outra? A gente vai utilizar 3 fatores, tá? O nível de intensidade do sinal na orelha testada. A gente vai levar em consideração valores que nós vamos chamar de atenuação interaural, que é quanto um som perde de uma orelha para outra orelha. E o terceiro fator, os limiares auditivos na orelha não testada, tanto na via aérea quanto na via óssea. Esses são os fatores que nós vamos levar em consideração quando a gente pensa em mascarar uma orelha que está melhor do que a outra orelha, ok? No entanto, existem também alguns fatores que podem afetar o uso do mascaramento, tá? Eles são níveis de apresentação do sinal de teste, a diferença da via aérea e da via óssea em cada orelha, o efeito de oclusão que pode estar presente nas frequências que vão ser avaliadas, a diferença que é a atenuação interaural de um sinal para o outro, né, de quanto um som perde de um lado para o outro de uma orelha, para sinais de via aérea e via óssea entre essas orelhas, e a efetividade do ruído mascarante. Levando em consideração esses fatores que nós falamos, que eles podem afetar ou que vão ser fatores preponderantes para que a gente utilize o mascaramento nessa avaliação que você está fazendo, a gente precisa entender alguns conceitos que se fazem necessário durante a avaliação de audiometrias que possuem perdas auditivas. O primeiro fator é o que é uma atenuação interaural. Quando um tom é apresentado a uma orelha, ela pode atingir também a orelha oposta. Se você põe um som intenso na orelha esquerda, dependendo da intensidade que ele tem, ele vai afetar a outra orelha, sempre. Porque o som, como eu falei anteriormente, ele é uma onda sonora. Então, o som intenso, ele vai se propagar no meio ambiente e vai chegar até a outra orelha. Porém, ele não chega na outra orelha
com a mesma intensidade que ele foi colocado na orelha que está recebendo esse som. Existe uma perda de energia entre esse som de uma orelha para outra, que vai ser influenciado pela frequência que está sendo avaliada. Normalmente, a quantidade de perda de energia que sofre esse som é de aproximadamente de uma média de 40 decibéis, tá? Que esse som perde na passagem de uma orelha para outra orelha. Essa perda de energia, especificamente, que o som perde de uma orelha para outra, é que é chamado de atenuação interaural. Ou seja, é a quantidade de energia que um som perde para passar de uma orelha para outra. Então significa dizer que, eu coloquei um som intenso aqui na orelha esquerda, esse mesmo som vai chegar na orelha direita. Não, não é isso que acontece. A atenuação interaural é o quê? É o quanto de energia esse som primeiro perdeu para chegar na outra orelha. E esse restante que vai chegar na outra orelha sofreu uma atenuação de um lado para o outro. E isso vai influenciar na quantidade de mascaramento que nós vamos colocar na orelha que não está sendo testada, tá? Deixa eu finalizar aqui esse primeiro vídeo para ele não ficar pesado para encaminhar para vocês, tá bom?